Deixa eu fechar a transcrição aqui. Então, boa noite, né? Bom dia ou boa tarde para o pessoal que assiste depois o gravado, né? E tava fazendo os testes aqui no microfone. Angélica, consegue me ouvir? Tá tudo certo agora? Deixa eu perguntar aqui para o pessoal que está ao vivo. Oi, boa noite. Tudo certo, sim. Agora eu consegui. Obrigada. Bom, eu perguntei porque eu estava ajustando o microfone, mas a Aline falou que estava ouvindo, então acho que era aí. Então, já estou gravando, né? E a gente está indo para a última agenda, na agenda 8, né, da disciplina de inglês, que é sempre quinzenal, tal qual vai ser ética para vocês no próximo semestre, último semestre do curso de vocês. Em breve vocês já estão se formando, passa muito rápido, né? E deu para perceber com a disciplina de inglês instrumental que a ideia era criar um certo panorama de conceitos básicos, assim, para que vocês despertassem o interesse pelo estudo da língua inglesa, vissem o quanto ele é importante para o desenvolvimento profissional de vocês, e com isso, né, não perdessem de vista o estudo dessa disciplina, né? Eu acho que já ficou muito claro ao longo desse semestre, e talvez já até estava anteriormente para vocês, que na área de desenvolvimento de sistemas é essencial a língua inglesa. A gente sabe que em outras áreas também é importante, mas às vezes a importância é menor, né? Eu preciso mais para uma comunicação oral e com o cliente, algo assim. No caso de vocês, não, né? Perpassa todos os âmbitos da área, desde o manual, desde no fórum na internet que vocês vão lá tirar as dúvidas, até um contato com o cliente de fato, né? Livros, artigos, tudo em inglês para a área de desenvolvimento de sistemas e TI, do modo geral, é mais completo, né? E então, assim, eu acho que fica como lição essa importância e para que vocês não percam de rumo o estudo da língua inglesa, né? Que pode ser realizado de diversas formas dentro da rotina de vocês, mas eu acho que é uma lição de casa, assim, que essa disciplina deixa, né? Então, dito isso, hoje a gente vai dar uma olhada na agenda de número 8. Quero também deixar um recado que o simulado já está aberto há um tempinho, há um debate lá. Caso vocês tenham dúvidas sobre a disciplina de inglês, as questões que estão no simulado, fico à disposição, tá? Recomendo fortemente que vocês realizem o simulado, porque é uma forma de preparação, tanto no sentido de conteúdo, quanto no sentido da parte emocional de vocês para a realização da prova. Por que emocional? Na medida que a gente faz mais questões, a gente tira aquele peso de que a gente vai ter contato com algo totalmente novo, né? Fazendo o simulado, você se prepara, já se ambienta, já consegue saber como vai ser a prova e chegando no dia da realização dela, do seu exame, estando preparado, você fica menos ansioso e mais tranquilo, tá? Então, desejo bons estudos, uma boa prova e estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre o simulado. Outro recado que eu gostaria de deixar é que a agenda vai se encerrar na semana que vem, na segunda-feira, na agenda de número 8. Há também uma abertura de recuperações, né, das agendas 4, 5, não, 5, 6 e 7. É isso, 5, 6 e 7, me confundi. Estão abertas aí para quem perdeu, para poder desempenhar e ter lá os 75% e conseguir fazer a prova, né, tranquilamente, enfim. Então, não deixe também de colocar em dia as atividades, né, uma chance que vocês estão tendo. Então, um prazo estendido aí, né, que a coordenação atribuiu. E quaisquer dúvidas também fico à disposição sobre as recuperações, tá? Estou corrigindo aos poucos,
a agenda de número 8, já vou partir também para a recuperação. A semana passada tive algumas questões de saúde, até por isso está um pouquinho atrasado as minhas correções, eu sempre gosto de mantê-las muito em dia, assim, né, se entregou, já estou meio que, tirando o fim de semana, que a gente não pode acessar, mas no dia seguinte estou ali acessando. Também teve o feriado, que impediu acesso, juntamente com essa questão de saúde, então, estou ajustando uma ou outra correção e em breve já vai estar tudo em dia, tá? Para aqueles que fizeram. Vamos lá, pessoal, vou compartilhar aqui minha tela para fazer um panorama dessa agenda de número 8, né? Mostrar os pontos principais, o que vocês precisam ter um pouco mais de atenção, estudar, tá? Só um momento que está um pouco lento o Teams hoje aqui. Tá. Então, vamos nessa. Compartilhando aqui a minha tela. E já vamos aqui direto para verificar um pouco essa agenda. Então, a agenda de encerramento, agenda de número 8, né? O título da agenda fala de could you tell us more about yourself? De novo, falando mais sobre vocês, né? A entrevista de emprego e também a elaboração do currículo. A gente tem aqui uma mensagem, mas novamente o e-mail ele volta à tona, enfim, todos esses gêneros textuais que são utilizados para a inserção profissional de vocês, né? E junto com isso, com essas questões dos gêneros textuais que estão presentes no fórum e no fichário, que eu já vou mostrar na sequência, há aqui gramaticalmente os modal verbs, que são os verbos modais, né? São verbos que em inglês são especiais, a gente chama. Eles têm características próprias, significados muito sui generis, ou seja, muito individuais, né? Particulares. E aqui é um apanhado desses verbos, né? Um clássico exemplo de um verbo modal é o verbo can. Muita gente conhece ele, né? I can do this right now. Eu posso fazer isso, né? Como poder, ser capaz de, ou fazer um pedido. Eu posso entrar, por exemplo, né? A gente vai ver que alguns verbos modais têm uma variedade de sentidos, né? Outros nem tanto. Mas o can é um exemplo. O verbo modal ele não é conjugado, né? Não muda de pessoa para pessoa, né? A negativa é só colocar o not, interrogativa a gente vai inverter, colocar ele na frente do sujeito. Então, can you help me? Né? Você pode me ajudar? Can you? Né? Can you? You can help me, afirmativa, né? You can. Can you? Pergunta. You can, afirmando. Então, tem essas características especiais, assim, são verbos que têm esses elementos gramaticais e os significados muito distintos. Eu vou passar aqui, porque há um resumo bem interessante, que é essa tabela aqui. Eu quero comentar essa tabela. Essa tabela ela é riquíssima para que vocês tenham como consulta aos verbos modais. Né? O primeiro que a gente tem o can, no sentido de capacidade, ele coloca aqui. Também é bom destacar que a gente pode utilizar como uma permissão, mas uma permissão bem direta. Can you help me? Um pedido ou uma permissão, né? Você pode me ajudar? É bom colocar o please no final, porque ele é muito direto. Eu já até comentei isso em uma outra aula, tá? Can I leave the room? Eu posso sair da sala, né? Mas também como capacidade, em grande parte, quando a gente fala de afirmativa, é capacidade, I can do it, eu posso fazer isso. O could, como possibilidade, I could do it, eu poderia fazer isso, é possível, mas não sei, né?
Posso, poderia, tá? O meio um pedido formal, importante frisar. Se o can é um pedido muito direto, can I do it, eu posso fazer isso, o may já é um pedido mais formal, né? Eu poderia, por obséquio, fazer isso, é bem formal, tá? Uma tradução para o português, poderia, mas pensando nessa formalidade. Inclusive, quando a gente fala dos modal verbs, as traduções para o português, elas ajudam em parte, assim, porque o que importa muito é o sentido dos modal verbs, né? E às vezes, quando se traduz, não se capta essa complexidade do sentido, tá? Então, é bom destacar esse aspecto aqui. Deixa eu só ver aqui se tem alguma perguntinha no chat, apareceu uma mensagem para mim. Acho que não. Depois eu dou uma olhada também, qualquer coisa, no final. Se tem algo. Bom, então. Opa, apertei aqui sem querer para levantar a mão. Nossa, o Teams está lento hoje. Peço até desculpa aí, pessoal que está vendo, porque, nossa, está bem lento. Bom, voltando aqui, então, o might, probabilidade, e o might do it, pode ser que você faça. Pessoal, qual a diferença do could para o might, né? Não, você pode usar ambos, assim, não há uma diferença. Agora, quando a gente usa o must, aí sim a gente está falando de uma obrigação, he must do it, não é probabilidade, nem possibilidade, mas ele deve, no sentido que ele é obrigado, tá? Não é uma escolha aqui, não é algo possível, provável, mas é uma obrigação que ele tem, ele deve fazer isso, ele é obrigado a fazer isso, não há uma escolha, né? I must drink water, eu sou obrigado a beber água, né, para ter uma saúde boa, enfim. Shall, que é uma sugestão bem formal, a tradução seria igual should, deveria, mas a gente precisa lembrar que aqui é sugestão bem formal. Shall we do it? Nós deveríamos fazer isso? E o shall leave now, você deveria sair agora, né? Muito associado com o inglês britânico e cada vez mais caindo um pouco em desuso, tá, pessoal? E o should, que é bem utilizado, que é um conselho de sugestão, mesma coisa aqui, tá? Sugestão e conselho não muda. O que muda é o grau de formalidade, é mais formal, menos formal. You should do it, você deveria fazer isso, um conselho. Ought to também é formal, igual shall, também é um conselho. You ought to do it, you ought to do it, até dá para falar desse jeito mais informal. You ought to know, you ought to do it. Tá? Mas tem isso em mente que é formal, comparando com o should. E o would, que seria o nosso iria, né? Would you do it? Você faria isso, né? Mais do que só um pedido, uma condição, né? Would you do it? Você faria isso se você tivesse tempo, se você tivesse dinheiro, né? You would leave now? Você sairia agora, né? Se eu permitisse ou não? Sempre pensando nesse iria nosso no final, ele vai transformar o verbo no iria, né? No futuro do pretérito em português, né? Então, I would play, eu jogaria. I would go, eu iria. I would leave, eu sairia. I would read, eu leria. Sempre pensando numa condição implícita, né? I would read a book, né? Eu leria um livro, mas por que eu não leio? Porque eu não tenho tempo. If I had time, se eu tivesse tempo, mas não tenho, né? Então não leio. I would travel, eu viajaria. Mas por que não está viajando? Porque não tem tempo. É mais do que pedido, é condição. Tá, pessoal? Isso é importante frisar, né? É só pedido, é condição. Né? Você faria isso? Tá, é um pedido, mas faria isso sob quais condições, né? Sim ou não, né? O que faz a pessoa fazer ou não fazer, né? Tem uma condição implícita aqui, quando a gente usa o would. Então, são esses os modal verbs. Can, could, may, might, must, shall, should, ought to, we would. Tá? Vocês conseguiram perceber que a tradução não capta as nuances, né, de um e de outro.
Can é bem simples, capacidade, é o pedido, could, possibilidade, meio um pedido bem formal, só para relembrar, né? Might é a mesma coisa que o could, probabilidade, must uma obrigação, shall e ought to, e o should são sugestões ou conselhos, só que o should é mais neutro, os outros são muito formais. E o would é a condição que eu acabei de falar, tá? Ele faz alguns comentários que eu já falei, que não há mudança no modal verbs, né? E há uma letra aqui da Alanis Morissette, que eu vou deixar que vocês leiam com calma em casa, né? Há alguns modal verbs, um exercício interessante seria grifar os modal verbs e pensar para que eles, como eles estão funcionando, né? Por exemplo, you oughta know, aqui no final, oughta até é mais informal. Eu falei que ought é formal, mas esse oughta aqui é informal. Você deveria saber, né? A gente tem o would aqui, né? You would hold me until you died. Você me seguraria até que você morresse. Né? Would she have your baby? Por aí vai. Então, é interessante dar uma olhada, tentar grifar e raciocinar sobre os diversos sentidos do modal verbs nessa música. Por fim, aos quantifiers e determinants. Quantifiers, o nome já diz, que quantificam, e determinants também que determinam, né? A gente tem o primeiro que é o N, que serve como algum, alguns, né? Qualquer, nenhum, vai depender muito da frase, tá? Se for uma frase, por exemplo, negativa, you didn't have, você não tem nenhum, vai ser nenhum. Só pergunta, are there any devices? Tem alguns aparelhos aqui, alguns. Nenhum na negativa, alguns na interrogativa. Do you have any doubts? Você tem alguma dúvida, né? There aren't any good sites. Não tem nenhum site sobre isso, bom sobre isso. Do negativo, nenhum. You can sell any item. Você pode ver qualquer tipo de item aqui, né? Então, são geralmente utilizados na negativa, como vocês perceberam, na interrogativa. Às vezes, aqui na afirmativa, no sentido de qualquer. Esse é o N. A gente usa para quantificar, né? Nenhum, algum, qualquer um, né? Estamos quantificando. O sub também é algum, alguns e algumas. Mas a gente usa na afirmativa, geralmente. The technician gave her colleague some equipment. O técnico deu para o colega dela alguns equipamentos. I bought you some food. Comprei para você alguma comida. I need some books. Eu preciso de alguns livros. They made some mistakes. Eles fizeram alguns erros. Negativa? Não. Tá? Só afirmativa. Ou pergunta quando você está oferecendo algo. Would you like some coffee? Você gostaria de algum café, de um pouco de café? Tá? Então, sempre afirmativa ou interrogativa para oferecer. Nunca negativa, porque negativa a gente usou o N, né? Como a gente viu anteriormente. None é nenhum, né? Quando a gente fala none of my students, nenhum dos meus alunos. He bought some equipment, but I bought none. Ele comprou algum equipamento, mas eu não comprei nenhum. Tá? Também é o none, no sentido de nenhum, de vaziamento. A lot of, lots of, plenty, que é muitos ou muitas, né? Tanto faz, a gente vai ver que pode ser contável, incontável, você conta ou não conta a palavra, enfim. She drinks a lot of water, bebe muita água. Sandra has a lot of talent for music, né? E por aí vai. Geralmente na afirmativa, né? Nesse sentido de algum, desculpa, algum não, de muito, muita, ou muitos ou muitas, né? Vai depender do contexto. Lá, he had plenty of opportunities. Ele teve muitas oportunidades, ou a lot of opportunities. Você pode trocar um pelo outro, tá? Não há diferença, assim, de sentido. A gente também tem o many e o few, que a gente usa para contáveis. Então, por exemplo, many problems, muitos problemas. Many children, muitas crianças, né? Few good grades, poucas notas boas. Few people know him, poucas pessoas o conhecem.
There are few parks, tem poucos parques na minha vizinhança. I invited few friends, poucos amigos. Então perceberam que many, few, quando você conta, geralmente no plural as palavras, né? Tá? Por exemplo, a gente conta crianças, many children. A gente conta problemas, então many. A gente conta friends, então few, poucos. E assim vai. Contrário a little e a few, contrário no sentido que a gente vai usar na incontáveis, com substantivos incontáveis, mas a tradução é igual. Um pouco, alguns, tá? Coisas que a gente não conta. Por exemplo, my brother has a few CDs. Tá? Ou, desculpa, o little quando a gente não conta e o few quando a gente conta. Falei errado para vocês aqui. Tá? Qual a diferença do few para a few? O few, quando eu falo assim, I have few friends, eu tenho poucos amigos, eu falo que é pouco mesmo, quase nada. I have a few friends, alguns amigos aí, né? Muito, né? Pouco, ok. Então, o A tem um sentido positivo e o few, assim, o A um sentido negativo. Então, a little, incontável, e a few, contável. Por exemplo, my brother has a few CDs. Você conta CDs, então, alguns CDs. Judith didn't spend all her money. Não gastou todo o dinheiro dela. Aqui nem tem um desses daqui. Vamos continuar. She has a little money left. Ela tem a continuação do contexto. Ela tem um pouco dinheiro sobrando, né? Não é nada, mas é um pouco, assim, né? Usou a lira porque dinheiro não conta, a gente conta a moeda, dólar, real, etc. I have a few friends in São Paulo. A little patience doesn't hurt anybody, tá? Então, tem pouquíssimos amigos em São Paulo, né? Alguns poucos, mas sim vai. E all of, né? Que é todos, tudo, né? Então, por exemplo, we were all very satisfied. Estavam completamente satisfeitos, né? I waited for you all day, o dia inteiro. I spent all my money, eu gastei todo o meu dinheiro. He knows all about art, ele sabe tudo sobre arte. E assim vai. All of us, todos nós. All of them, todos eles ou elas, enfim. O most, que é a maioria ou a maior parte, né? Muita gente tem dúvida qual usar. Quer falar a maioria, então sempre most. Most people prefer, a maioria das pessoas preferem. I spent the most time, a maioria do tempo, né? I spent most of my childhood, eu passei a maioria da minha infância. Então é isso, no sentido de maioria, né? Each vary, cada um, né? E vary, não, desculpa, every, que é todos e todas, né? Então, por exemplo, a gente tem each ring costs, cada anel custa muito dinheiro. Each question is worth 20 points, cada questão vale, ou deveria valer aqui no caso, né? 20 pontos. She gave a chocolate bar to each of them, para cada um deles. I visited every museum of the city. I wake up at 7 o'clock every day. Every student has to get on time. Cada aluno precisa chegar na hora, tá? Então, nesse sentido aqui, a gente vai ter both ambos. Então, por exemplo, both houses, ambas as casas. We both know, nós dois sabemos. Both women, ambas as mulheres. I like both cities, ambas as cidades, por aí vai. Neither e nor, nenhum, tá? Nenhum, nem outro, né? Quando a gente usa o nor, nenhum, e aí junto nem outro. Então a gente tem, por exemplo, neither Alfred nor Alexander passed the test. Nem o Alfred nem o Alexander passaram na prova. She doesn't like tea, and neither do I. Nem eu. Would you like tea or coffee? Neither, nenhum dos dois. Neither of them wants to go to college. Nenhum gostaria de ir para a faculdade, né? Neither of Paul's sisters is married. Nenhuma das irmãs do Paul é casada, tá? Either or, por outro lado, ou um ou outro, quando a gente tem opções, né? Either ou either, depende da pronúncia, tá?
Então, a gente tem lá, you can have 2 types of dessert. You can have either. Você pode experimentar ambos. Would you like tea or coffee? Either. I don't mind. Either yourself eat your dinner or you go to your room. Ou você come ou você vai para o seu quarto. Então, essa seria a tradução dessas palavrinhas aí também, tá? Aqui alguns conselhos, né? Que algumas palavras a gente pode ir alterando. Por exemplo, some vira something, alguma coisa, anything. Someone ou somebody, né? Que fala somewhere, né? Em algum lugar, ou anywhere, lugar nenhum. Everything, tudo, everybody, everyone, né? Todo mundo, por aí vai. Você vai acrescentando o final aqui e vai alterando o sentido, tá? Isso é bem, bem legal. Lembrando de seguir a regrinha, por exemplo, someone e anyone. Someone a gente usa, lá que a gente viu, na afirmativa. E o any a gente usa na negativa ou interrogativa, né? Bom lembrar esse aspecto, tá? E aí, só você pensar, thing é para coisa, então estou falando de coisa. One é de pessoa, né? Porque a gente tem someone, anyone, aqui, como a gente viu. Ou body, também, que a gente sabe que é pessoa, né? Where, a gente sabe que é de lugar, então estou falando de lugar, né? E o de novo, body, everyone, né? Everywhere, todo lugar, enfim. Então, aqui é uma variação dos quantifiers e determiners, né? Nesse caso, mais quantifiers, né? Quantificadores. Essas variações vão enriquecendo o vocabulário, né, que vocês vão adquirindo, né? Algo que tem aqui que é interessante, por exemplo, I did not do anything yesterday, or did nothing yesterday. I did not do nothing. Não dá para você negar 2 vezes em inglês, porque quando você nega 2 vezes, você afirma. Então, só uma negativa resolveu, tá? Isso é bem importante. A gente erra. I will not do that to anybody, ou I'll do that to nobody. I'll not do that to nobody. Negativa com negativa, aí fica difícil, né? Aqui também, negativa com negativa. Mas o que ajustou aqui? O uso do N. A gente viu que o not ajuda aqui no N, né? Fica correto, tá? Aqui, por outro lado, não dá para você negar 2 vezes que você está afirmando. Tá? Pessoal, então, da agenda era isso. A gente teve, por um lado, essa parte dos determinants e quantifiers, e, por outro, também a gente viu um pouco mais dos verbos modais. Aqui no fichário, pede que vocês realizem, né? Se vocês candidatam a uma vaga de emprego e tal, aí fala para você elaborar o seu próprio currículo, né? Seguindo orientações dessa agenda. Elabora um pequeno texto como se fosse corpo de e-mail, de mais ou menos 7 linhas, baseado na pergunta: Could you tell us more about yourself? Usando os verbos modais e tal. Precisa fazer o currículo? Eu falei para o pessoal que não, é opcional. Mas precisa fazer essa apresentação aí em 7 linhas, tá? Se fizer o currículo, vai ser um extra. Não vai substituir o que está sendo solicitado na agenda. Inclusive, se quiserem fazer o currículo e mandar aqui no fórum, fica a critério de vocês também para dar uma olhada, os colegas darem uma olhada, enfim, é interessante compartilhar. Né? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Débora, você tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Na questão da atividade, tem que fazer um textinho e o currículo? É isso, então? Eu deixei opcional, estou deixando opcional, porque ficou até um pouco ambíguo ali, né? Fazer só o textinho, se você quiser, né? Ou se você quiser também, o currículo ou os dois. Eu estou corrigindo e aceitando essas 3 opções, ou só o currículo, ou só o textinho, ou os dois, né? Sem prejuízo de nota
para quem optar por algumas delas, tá? Então, fica a seu critério. Dá até para aproveitar a agenda anterior, porque também foi um e-mail, né? Sim, sim. Aqui, então, dá para você aproveitar, não tem problema nenhum, pode aproveitar, tá? Obrigada, então. Então, fica a seu critério, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Por mim, tá tudo bem. Tá bom. É isso que eu ia perguntar também, porque a agenda Ah. anterior a gente fez um textinho como se fosse um currículo, mas enviando por e-mail, Sim. né? Aí, então seria quase a mesma coisa, a gente acrescenta alguma coisa a mais ali, né? Basicamente a mesma coisa. Você pode só acrescentar alguma coisa, se quiser enviar o currículo também, fica à vontade, mas é basicamente igual ao da agenda anterior, Ah, tá? legal. É que aqui é uma mensagem, lá se pediu um e-mail, né? Então, tinha aquela questão da abertura, do fechamento e tal. Aqui já facilita, que é mais simples, né? Mais simples, mais direto, tá bom? Certo, tá bom. Obrigada, professor. Jefferson? Professor, lá na agenda, eu não peguei muito bem a parte da negativa ali, que é a nobody. Uhum. Ele é tipo uma palavra já negativa? É a junção que ela fica negativa já? Eu vou digitar aqui no chat para facilitar para você, ficar mais fácil. Quando a gente fala desses quantificadores, assim, por exemplo, quando eu tenho o verbo na afirmativa ali, I have some friends, por exemplo, né? Eu tenho ali o verbo na afirmativa. Imagina que eu faço uma frase negativa, né? I didn't, vou colocar no passado, I didn't have any friends. Eu quero dar uma ênfase maior e falar que eu não tinha amigo nenhum mesmo, né? Coloco o N ali. Uma outra possibilidade de eu fazer essa segunda frase, que é uma frase que você concorda que é o oposto da primeira. Primeiro eu estou falando que eu tenho alguns amigos, a segunda eu estou falando que eu não tenho nenhum, zero. É essa construção aqui, ó, que para a gente em português é esquisita. Por que esquisita? I have no friends. Eu afirmo e nego, né? Eu tenho nenhum amigo. Esquisito, né? Porque a gente fala, eu não tenho nenhum amigo. A gente nega duas vezes em inglês, né? Em português, desculpa. A gente nega duas vezes em português. Em inglês eu não posso negar duas vezes. Veja que no meu segundo exemplo, I didn't have any friends. Eu neguei a primeira, mas eu não posso botar no de novo. Sim. Quando eu nego duas vezes em inglês, eu estou afirmando. Então, muito lógico. Qual seria a tradução da palavra nobody? Então, aí que eu ia chegar. Essas variações que a gente tem, a gente vai falar, por exemplo, de um lugar. O que eu acrescento no final? Where, onde. Eu quero falar de uma coisa. O que eu acrescento no final? Thing. Eu quero falar de uma pessoa. Eu posso botar o one ou body. E seguir a mesma regra aqui. Por exemplo, I have somebody to help me. Eu tenho alguém para me ajudar. I don't have anybody to help me. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Ninguém. I have nobody. Mesma coisa da frase de cima. Na tradução, né, fica ruim traduzir ao pé da letra. Eu tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Ninguém. Tá? Nobody sempre traduzido como ninguém. Né? Mas como eu utilizo nesse contexto? Tá? Sim, agora eu entendi, porque não tem como você falar que não tem ninguém, sendo que você está falando que tem. É bizarro, né? Não é ninguém.
Essa terceira opção em português não faz muito sentido para a gente, né? Entendi. Mas é igual a de cima, tanto faz usar uma ou outra, né? Só que você precisa respeitar essa regra aí do verbo. Mas na tradução é ninguém, né? Se você vê a palavra solta, por exemplo, posso te perguntar, has anybody helped you? Alguém te ajudou? E você pode responder seco, nobody, ninguém, né? Sem precisar da frase inteira completa, mas se fosse a frase inteira completa, nobody helped me, ninguém me ajudou, ou I had nobody to help me, eu tive ninguém para me ajudar, né? Aí fica mais nessa construção mais difícil de pegar na tradução em português. E isso se aplica a todos os outros, a gente só vai trocando o final ali, né? Somewhere, algum lugar, então geralmente eles só usam um dito, né? Eles não, acho que isso aí pega mais na parte de escrita, então. Na parte de resposta eles não usam tão formal assim. Quando a gente está falando, a gente resume mais as coisas, né, Jefferson? Sim. A gente acaba não dando uma resposta completinha, né? Faz sentido. Então você acaba falando nobody só, às vezes, né? Mas é possível também, não significa que é formal, eu posso falar numa frase, numa conversa, né? Falar, por exemplo, I have no money. Não, isso não é mais formal do que I don't have any money, tá? Só é mais esquisito para a gente que pensa em português, assim, mas para eles tanto faz um ou outro, assim, tá? Beleza. Ficou claro? Sim. Ótimo. É um negócio esquisito, assim, mas é bom saber, porque é utilizado e não é... A tradução não bate, assim, com o português, né? A tradução literal, eu digo, né? Ao pé da letra, cada palavrinha ali. Fica esquisita, né? Fica estranho. Foi bom você ter perguntado, porque eu acho que eu passei meio que rápido ali no finalzinho. Acho que agora eu falei com mais detalhes aqui, eu esclareceu melhor. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então é isso. Queria agradecer a presença de vocês ao longo do semestre, em cada um desses plantões aí, pessoal que participou aqui ao vivo, né? Aqueles que não puderam participar por diversos motivos, mas que assistiram depois, porque eu sempre acompanho lá as visualizações, têm sido bem altas, assim, então eu agradeço também as visualizações, né? Obrigado aí, porque eu faço esse trabalho, assim, para auxiliar o máximo possível, né? Vocês e esclarecer ao máximo as agendas, trazer algumas dicas e mostrar essa importância do inglês para vocês, né? Alertar e enfim, para que vocês despertem esse interesse. Eu acho que a maior satisfação minha é despertar o interesse para vocês aprofundarem os estudos depois que terminarem aqui o curso, ou mesmo esse semestre, né? Irem atrás aí, porque é uma língua muito importante, né? Eu acho que eu estou chovendo no molhado falando isso, vocês sabem muito melhor do que eu até, mas é isso, eu agradeço aí. E como eu disse, estou fazendo as correções e está lá aberto também o debate do simulado, tá? Não deixem de realizar, qualquer dúvida que for surgindo, né, para a prova também, pode me mandar um Correotec que eu respondo, tá, pessoal? Obrigado a presença, good night e até mais, né? Obrigada, professor. Essa última agenda, né? Obrigada, viu? Valeu. Muito boas as suas aulas. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, professor. Até mais.
Até mais, Até mais, obrigado. professor. Tchau. Tchau, obrigado, Obrigadão. Débora. Obrigado, Até mais, Jéssica. obrigada. Good Tchau, tchau. night. Obrigado, Angélica. Good night. Obrigado.